A paz do Senhor, falando EBD de volta, está feita com as lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens, que tem o tema do trimestre, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Hoje nós vamos tratar da lição de número 5. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 4 de maio de 2025, e traz por tema Davi, provado pelo ciúme. No texto principal, nós temos o Salmo de número 25, o versículo de número 21, que diz assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O resumo da lição: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que, por sua vez, foi um homem com princípios íntegros. Os objetivos da lição são, primeiro, evidenciar o ciúme de Saul, destacar o ciúme de Saul. O segundo, mostrar que Saul foi escolhido pelo Senhor. Tá? E o terceiro, dimensionar a integridade de Davi frente ao ciúme de Saul. Como nós sempre fazemos, aproveitamos o prato todo, né? Todo o que está nele, e nós, então, desde o tema da lição até o final, nós procuramos extrair algumas lições para a nossa vida. Eu estava também vendo uma série, e é uma série médica. Eu resolvi dividir esta análise em causa, os sintomas que aparecem por causa desta causa, a constatação do problema e depois o tratamento. Vamos ver se nós conseguimos, de uma forma mais, vamos dizer, mais leve, não divertida, mas um pouquinho mais leve, nós conseguimos chegar a bom termo da nossa lição. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a causa. A causa, então, de todo o problema que será tratado será o ciúme de Saul, né? O ciúme de Saul com respeito a Davi. Tá bem? Como surgiu? Por que surgiu? Quais os sintomas? O que aconteceu? O que mudou na história, tanto de um quanto de outro? Quais foram os efeitos, né, deste problema na vida de Saul? Depois, nós vemos aqui, no resumo da lição, esta frase: implacável perseguição. Então, nós vamos ver que este problema ele causou algo um pouco mais sério, tá bem? Que é a perseguição. Porém, não é uma perseguição qualquer, é implacável. Quer dizer que você não consegue, ninguém, nem Jonathan, como nós vimos em algumas lições passadas, nem o seu filho Jonathan, ele consegue diminuir, arrefecer este ciúme, tá? Na vida de seu pai, Saul, contra Davi. Tá? E este problema, então, ele vai causar o quê? A perseguição. A perseguição que quase é levada a vias de fato. Né? Várias vezes ele tenta, né? Mesmo, como eu disse, mesmo com o seu filho, tentando aplacar, tentando diminuir, tentando fazer com que o pai entenda que Davi não é este problema, que o problema não está também em Davi, ele não consegue, como nós vimos na lição passada. Tá bem? Outra causa que nós vemos, por quê? Então, nós vemos aqui que a causa de todo o problema é o ciúme. Porém, nós temos que o problema ele só afeta a vida de quem sente. Veja que aquele que é perseguido, no caso Davi, ele continua a sua vida normalmente. Apesar das perseguições, ele tem que fugir, mas isto não afeta a sua integridade, não afeta o seu caráter, não afeta a sua moral, não afeta a sua personalidade. Davi continua íntegro, tanto na sua lealdade com o seu perseguidor e também na sua lealdade na amizade com o filho, né, com Jonathan, que continua a mesma coisa. Então, nós vemos que, veja, a causa deste problema, que é o ciúmes, ocasiona um problema maior, que é o quê?
levar a pessoa que sente esse ciúme, veja que nós não estamos falando de inveja, tá? Nós estamos até uma moda agora de falar de inveja, né? Daqui a pouco alguns crentes vão querer aí, sei lá, como é que eu posso dizer sem ofender? Alguma coisa para acabar com inveja, uma cor de fita, uma cor de isso, ou no tornozelo, ou no pulso, ou alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas elas vão entrando nestas vibes, né? Os cristãos, infelizmente, ao invés de se prenderem à palavra de Deus, e vai caber na lição também. Eles vão entrando nesses modismos, né? E 1, 2, 3, 10 desses pregadores, desses famosos, eles entram no assunto só. E o caso agora é inveja. Veja, apesar de tudo isso, nós não estamos falando de inveja, mas estamos falando de ciúme. É algo que desperta na vida daquele que, infelizmente, não compreende a vida do outro e nem o plano de Deus, no nosso caso, é entender o plano de Deus na vida da pessoa. Ela não envolve, a vida de Davi, ela não é alterada. Veja que ela não é alterada. Por quê? Porque Davi continua o mesmo. Davi continua o mesmo. E todos nós sabemos por que Davi continuou o mesmo. Davi continua o mesmo porque ele segue o mesmo propósito que o levou a pacientemente cuidar das ovelhas de seu pai, a pacientemente enfrentar as oposições, tanto do rei, quanto do povo, quanto dos seus irmãos, ao estar próximo da batalha, ou chegar na localização geográfica da batalha. Tanto ele vai agora suportar as afrontas do gigante e ele vai vencer. Nós sabemos como termina a história, ele vai vencer. Por quê? A sua confiança em Deus, vamos pegar esta área dentro da personalidade de Davi, futuro rei de Israel, dentro desta integridade, ele tem o quê? Ele tem o quê? O confiar em Deus, o continuar confiando em Deus. Obviamente que aqueles que confiam em Deus, eles confiam único e exclusivamente na palavra do Senhor e no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí as nossas armas, como está em Efésios capítulo 10 também, do versículo 13 em diante, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Então a armadura de Deus ela vem para nos proteger, para nos cobrir, para nos manter incólumes aos ataques do diabo, do mundo e da nossa própria carne, como nós já falamos dos três inimigos, os três grandes inimigos do homem. Então nós temos a causa. A causa de todo o problema é o quê? Ciúmes. Um homem que não consegue se controlar. Veja, os sintomas. Quando os sintomas começam a aparecer na vida de Saul e agora tentam afetar a vida de Davi. Quando? Depois de uma grande vitória. Veja que depois, quando nós entramos, perdão, aqui o mau costume, né, de molhar o dedo, então nós vemos aqui, né, dentro dos objetivos, nós vemos a integridade de Saul e nós vemos, na introdução, ela já começa assim, a partir da derrota de Golias. Veja, que seria um momento na vida de Davi, um momento agora de receber os lauréis, de receber as coroas, não a coroa real, mas as coroas da vitória, dos tapinhas nas costas, dos parabéns, das festas comemorativas, das recepções que seriam feitas, porque, veja, não era uma vitória qualquer hora, simplesmente Davi derrotou o maior de todos os guerreiros filisteus, que é Golias, tanto maior em questão da ferocidade dele, vamos dizer, bélica, tanto também o maior em tamanho. O homem tinha quase 3 metros de altura. Mas veja que coisa interessante, onde o cristão precisa vigiar para manter-se íntegro na presença de Deus. É ele tomar cuidado, porque sempre depois de uma grande vitória, vai haver, pode acontecer, nós vamos supor que possa acontecer o quê? O que aconteceu com Davi. Veja, aquilo que deveria, tanto para o rei, porque ele é um súdito do rei. E o rei deveria ter aproveitado esta oportunidade para quê? Para solidificar o seu reino, solidificar a sua posição no meio do povo. Com o quê? Trazendo Davi debaixo da asa, trazendo Davi, está aqui o nosso guerreiro, está aqui promover a vitória. Veja, ele não vai ser um oportunista, mas ele vai ser um líder inteligente, ele vai usar as ferramentas que ele tem. E no momento, Saul tem Davi como ferramenta, porque além de todas as suas características, como nós vimos, o Senhor é com Davi.
O Senhor está na vida de Davi, o Senhor faz parte da vida de Davi. Não agora só a partir deste momento. Veja que nós já vemos ele, o Senhor já acompanhando Davi lá, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Na hora de separar o futuro rei de Israel, o Senhor vai buscá-lo lá no meio das ovelhas. Tá? Não pega um homem com um porte de soldado, com uma aparência esplendorosa, com um tamanho magnífico. Não, ele simplesmente vai lá, escolhe o menor, escolhe o mais novo. Então, veja bem, o bom líder, o que ele sabe fazer? Ele consegue extrair o melhor dos seus liderados, desde que ele tenha consciência de que tudo que está acontecendo ali é Deus quem está fazendo. Pode não estar fazendo por ele, nem através dele, mas está fazendo para ele, porque Davi é uma ferramenta agora muito forte. Mas o que eu quero dizer é isso aqui. Veja, depois de uma grande vitória, e muitas vezes nós cristãos caímos nesse laço. Nós achamos que depois de uma grande vitória haverão conferências, convites, uma infinidade de coisas. Mas aqui na vida de Davi, o que acontece? Agora ele arruma um problema. E veja que esse problema ele foge do controle. Não está no controle de Davi este tipo de coisa. Ele não procura isso, ele não provoca isso. Mas isso acontece. Isso acontece. Por quê? Por causa da vida de Saul. Então, depois de uma grande vitória, eu coloquei aqui, este sintoma começa a aparecer. Veja, algo que deveria ser motivo de alegria, e é para 99,9% da população, aquela pequena porcentagem, que no caso nós vamos chamá-lo de Saul, é um problema, porque Saul não é uma pessoa qualquer, Saul é o rei, Saul é o líder, Saul é um homem que tem as suas características. Nós não podemos desprezar as características de Saul, nós não podemos menosprezar Saul. Por quê? Porque através de nós vamos ver na lição, Saul é chamado por Deus, Saul também é ungido por Samuel, Saul obtém grandes vitórias na sua caminhada, até um determinado momento. Então nós não podemos menosprezar toda a vida de Saul, de maneira alguma. Tá bem? Deus fala com ele, ele profetiza, ele ouve profetas, tá bem? Então nós não podemos, mas a partir de um determinado momento, é outra coisa que nós vamos ver aqui, que é digno de destaque, de análise, que nós precisamos tomar cuidado, porque o homem, ele não é, eu sempre digo assim, o maior problema do homem não é ser elogiado, ou não é ser perseguido. Um dos maiores problemas do ser humano é ser elogiado. Muitas pessoas não conseguem trabalhar com a questão do elogio. Veja, Davi está tranquilo, ele está só festejando, ele ganhou. Mas Saul não consegue lidar com os elogios que outrora eram para ele. Davi, ou Saul, ele era o tema das músicas, dos poemas, das rodas de conversa. Agora é Davi. Então, veja, ele não conseguiu, ele não suportou ver outro, não tomando o seu lugar, mas tendo um momento de glória, tendo um momento de alegria, tendo um momento de reconhecimento. E muitas vezes nós líderes, nós precisamos tomar cuidado com isso. E como começa? Vamos ver os sintomas, então, agora na vida tanto de Saul quanto de Davi. Primeiro, ele se torna um descontrolado. Saul agora não tem mais controle, tá, de nenhuma área de sua vida, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Todas as áreas da vida de Saul, elas são afetadas por este sentimento ruim, que vai corrompendo, que vai corroendo, que vai destruindo. E veja que o ciúme, ele não fica só no coração, vamos dizer assim, mas ele vai fazer com que toda a vida de Saul ela seja desestabilizada. Agora, vamos usar a mesma palavra, agora é um carro descontrolado, ele é um barco à deriva, ele é um avião que entra em parafuso, não tem controle, não tem como voltar, a não ser que o piloto, a não ser que o motorista, a não ser que o capitão do navio, ele tome novamente o controle da situação. Não foi este o caso de Davi, de Saul. No caso deste aqui, é Saul quem deveria voltar a tomar o comando, o controle, fazendo o quê? Voltando a confiar em Deus, naquilo que Deus havia dito para ele,
e também trabalhando com Davi, aceitando que, veja, num vasto mundo que nós temos evangélico, nós vamos ter aí muitos homens e mulheres que se destacarão, que estarão no primeiro lugar, que estarão nas primeiras fileiras, e nós fomos chamados para, como eu sempre repito, nós fomos chamados para, com toda a bagagem que o Senhor nosso Deus pode ter nos dado, o Senhor nos chamou para ampará-los, para ajudá-los, para compartilhar de suas vitórias, participar de suas lutas e compartilhar as vitórias desses irmãos. Porém, nós vamos ver aqui os sintomas agora de uma pessoa, né? Nós vimos a causa que o ciúme e o que o ciúme faz. Primeiro, ele descontrola totalmente todas as áreas. Saul já não consegue mais ser rei, Saul não consegue mais ser um adorador, Saul não consegue mais ser, ele começa a passar os pés pelas mãos, tá? Depois, qual é o outro sintoma do ciúme? É o desejo de destruir o adversário. Mas veja, na lição, adversário está entre as aspas, né? Porque a ideia de que isto aqui é uma suposição. Por quê? Suposto. Isso agora está na cabeça. Nós vamos achar o local agora onde está alojado o problema, onde está alojado a doença, vamos dizer assim, no caso de Saul, onde está alojado. E depois, logicamente, de você constatar, né? Você vai a causa, você tem os sintomas, e depois que você vai constatar, então nós teremos a constatação aqui. Então vamos sem passar o carro na frente dos bois. Isso aqui fala de suposição. Tá bem? É aquela coisa que a gente vê muito isso nas conversas, né? Hipoteticamente falando, quer dizer, eu não estou asseverando nada, é uma hipótese, eu não estou afirmando, não é uma tese, não é um fato, eu estou falando hipoteticamente, supostamente, na cabeça de Saul, na vida de Saul, agora Davi é um adversário, tá? Na lição, o adversário está entre aspas. Eu separei o suposto. Por que suposto? Veja, esse desejo de destruir também é uma coisa muito forte. Os ciúmes, ele não tem vontade de trabalhar junto com o objeto do seu ciúme, mas o desejo é sempre de destruir. Por quê? Porque a ideia é que este novo, talvez seria por pouco tempo, às vezes o sucesso ele é efêmero, vamos dizer assim, na vida de alguns, o sucesso, o primeiro, veja uma prova de Fórmula 1, você vai ver muitos pilotos assumindo a primeira colocação, mas o final é quem manda é a bandeirada final. Então, em muitos casos, veja, a vitória, o sucesso, ele é passageiro, ele é efêmero, ele vai muito facilmente, porque não é fácil, o problema não é você estar em primeiro lugar. O problema é você se manter em primeiro lugar. Aí você tem que se destacar com algumas qualidades que certos profissionais têm, tá? Então, vamos lá para a ideia da suposição, da hipótese. Então, veja, ele se descontrola até mentalmente, agora ele cria dentro, na alma dele um desejo, mas um desejo ruim, tipo o desejo de Caim. Né? Veja, para Caim, Abel era preferido, porque Deus amava mais a Caim, porque Deus preferia Caim, e não era nada disso. É coisa que ele começou a imaginar, ele começou a supor, né? Uma hipótese que ele cria de que Deus, no caso de Saul, é a mesma direção, nós vamos ver o mesmo problema. E geralmente esse descontrole e esses desejos destrutivos, não de si mesmo, mas do outro, mas geralmente quando não consegue destruir o desafeto, o que ele vai fazer? Ele vai atentar contra a própria vida, nós vamos ver, já vimos isso na vida de Saul em outras lições, tá bem? Então nós vamos olhar, vamos continuar seguindo os sintomas, veja, descontrole total em todas as áreas da sua vida, agora um desejo perverso, uma raiz de amargura, como diz o escritor aos Hebreus, se aloja no coração de Saul, e qual é o desejo? De destruir o seu suposto adversário, suposto, porque, veja, Jonathan passou todos os dias, veja, e se mantém fiel ao pai, ele está junto com o pai, ele não perde o respeito, ele não tenta determinadas coisas, mas a luta dele agora é tentar mudar esta visão do seu pai Saul, o que ele não consegue, infelizmente não consegue. Mas um outro problema também é que tudo isso está ligado ao nosso egoísmo.
Por que, irmão Maurício, você chama uma pessoa de egoísta? Porque, veja, qual era o medo de Saul? Dele ser ofuscado. Enquanto as mulheres, vamos lá, na parte principal do problema, enquanto as mulheres estavam dizendo assim, Saul matou 10.000, quando Davi chega, as mulheres mudam esta numeração. Veja que vai para 10, centenas, vamos dizer assim. O número, ele é acrescido muito. O louvor a Davi e seus feitos, ele passa a ser maior. Mas veja, o povo é volúvel, o povo vai pelo momento, o povo vai pelos acontecimentos. O mesmo, veja, Jesus Cristo, o mesmo que dizia Hosana, o que vem em nome do Senhor, é o mesmo que diz crucifica. Veja, o povo então é volúvel, mas infelizmente o egoísmo de Saul é ser ofuscado pela glória agora de Davi. E ele não aceita. Isto é coisa de egoísta. Tá? Vai chegar um dia que nós vamos ser interpelados. Aquele que você batizou agora está batizando. Ou quer dizer, o povo está indo atrás dele. João 3,30. E ele diz o quê? Importa que ele cresça e eu diminua, porque ele é o noivo. Eu só sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias, as suas pracatas, como diz os meus ascendentes, né? Ou do povo que eu sou descendente, com bastante orgulho. Então, veja bem, está ligado ao egoísmo, ao egocentrismo, porque o medo de Saul era ser ofuscado. É outro sintoma que nós precisamos tomar cuidado. Será que eu tenho no meu coração a ideia assim, importa que ele cresça? Aqueles que aprendem, né, nesses quase 40 anos que nós estamos na área de ensino, escola bíblica dominical, escola de teologia, cursos, concursos, cursos teológicos. Veja, e tem aquela premissa que o aluno sempre supera o professor. Aqui está o problema. Neste momento que o aluno supera o professor, o professor tem que se dar por satisfeito, porque ele atingiu aquilo que ele estava buscando. Que era o quê? Formar um bom aluno. É sempre essa a nossa ideia, como professor, como pais, que os nossos filhos nos superem, sejam melhores do que nós, que os nossos netos superem os nossos filhos, duas vezes superarão a nós, então, seguindo esta linha de pensamento, que os nossos alunos assimilem de uma tal maneira, e junto com as suas características e dons que Deus colocou em sua vida, que eles fiquem melhores do que nós, tá? Que eles nos superem, que eles cresçam. E isso é satisfatório. Agora, o duro é quando nós vemos aquilo que nós trabalhamos, quando a nossa ideia não é esta. Tá? O problema é quando nós temos medo. Veja, ninguém toma o lugar de ninguém. Cada um de nós temos a nossa posição. Eu visito, às vezes, nós temos, tem pessoas que estiveram sentados nos bancos de escolas, principalmente nas igrejas, que estiveram conosco, hoje ocupam cargos aí altos. E qual é a alegria quando nós chegamos num determinado lugar? Eles nos convidam para até o próprio lugar dele. Não, meu irmão, o lugar é teu. Não, mas começou tudo lá em tal lugar, começou tudo nos bancos de tal igreja, de tal escola. Veja, o reconhecimento. Então, para aquilo que Deus nos chamou, só para nós concluirmos aqui, para aquilo que Deus nos chamou, nós não precisamos ter medo. Por quê? Por mais que os nossos alunos nos suplantem, ou eles vão além daquilo que isto deve ser uma alegria muito grande para o professor, o nosso lugar está garantido, o nosso chamado, o nosso ministério, porque foi Deus quem nos deu. E enquanto o Senhor não nos recolher, não nos chamar, pelo menos para pendurar as chuteiras, não vai haver problema nenhum, podemos ficar tranquilos. E eu sempre digo isto, né? Eu ensino até o pulo do gato. Quem gosta, quem quer aprender, quem esteve comigo nessa jornada sabe. Não tem negócio de esconder segredo, de guardar na manga uma carta. Não, eu vou ensinar tudo que eu aprendi com os meus grandes professores, com os grandes mestres que eu tive nesta caminhada. E foram muitos. E eles estão na posição deles até hoje. Veja, por mais que nós conseguimos alcançar algum lugar ao sol, vamos chamar assim, nós não ofuscamos a glória do chamado do irmão A, do pastor B, da irmã A, da irmã B. Não, de maneira alguma. Então, veja, porém, olha o sintoma. Agora vamos achar o lugar onde está alojado o problema. Né? Onde está alojado? Numa mente doentia.
Tá? E quando nós olhamos para todo esse descontrole, para o desejo de destruir, né, um suposto, está onde? Está tudo na mente. Tá? O medo de ser ofuscado está tudo guardado aonde? Na psique. Veja, a mente desta pessoa está doente. A sua mente não consegue pensar direito, não consegue raciocinar coerentemente, ele não consegue analisar o fato friamente. Então a sua mente está doente, o seu pensante está doente. Tá? E é o que nós vemos muito hoje em dia. Né? Veja, e qual é a atenção, qual é veja, aqui o escritor, veja, para você prestar bem atenção, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. Quem é este? É o ciumento, E qual é a tendência? Veja, desqualificar os demais. Tá? Então está aqui, desejo de destruir. Talvez ele não vá atentar contra a vida da pessoa, mas veja, desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deveria ser uma prioridade. Tá? E do que ele está falando aqui? O desejo principal da pessoa que tem este problema mental, esta mente doentia na questão do ciúme, ele só vai fazer o quê? Ele vai pegar os seus liderados e, ao invés de ele trabalhar, promovê-los, não, qual que é? Ele vai tentar desqualificar os demais. Tá? Eu tive o desprazer de ouvir esta frase, mas não mexeu com a minha integridade. Eu continuei fazendo o que eu fui chamado para isto. Então, onde está o problema? Eu coloquei aqui. Veja, o problema está na mente. Tá? Uma mente doente, ela vai adoecer, eu sempre cito, né? Mente sã, corpo são. Mas quando a mente, o cérebro, os pensantes está doente, a pessoa ela não consegue analisar nem friamente, quanto mais espiritualmente. Porque esta é uma lição que nós precisamos aprender espiritualmente. Tá bem? Espiritualmente, quando nós olhamos na caminhada dos grandes homens de Deus, veja, Paulo se destaca por seu grande ministério, suas 13 epístolas escritas, tal. Mas alguém ensinou Paulo. Quem foi que ensinou Paulo? Quem Deus designou para ir conversar com Paulo no princípio? Até ele ficou com medo, ele falou, não, mas não é aquele, calma, eu vou ensinar para ele. Você cuida dessa parte, eu cuido da outra. Tá bom? Tá bom. Veja que Paulo, apesar de todo o seu destaque, ele tem alguém. E antes disso, ele tem o prazer de citar Gamaliel como sendo o seu professor de judaico, de aramaico, de hebreu, da aula de hebreu, da matéria hebraico. Ele teve se não o melhor de todos os mestres do tempo dele. Ele simplesmente se assenta aos pés de Gamaliel. E ele chama, e ele fala. E veja, e apesar de tudo isto, os grandes homens que participaram da formação, vamos dizer, teológica do Novo Testamento na vida de Paulo, eles simplesmente não se assustam. Você vai ver trabalhando com o Barnabé, você vai ver trabalhando com os jovens, que é Marcos, trabalha com Timóteo, trabalha com Tito. Isto não altera, não afeta a integridade, nem a integridade humana, nem a integridade espiritual de Paulo. O mesmo fato que não acontece na vida de Davi. Davi não tem a sua integridade quebrada, tá? Vai ficar aqui pela metade, de maneira nenhuma. Por que nós falamos de integridade? Nós estamos falando de algo integral, completo. Então, Davi não deixou que nenhuma das características daquela que foram apresentadas ao rei Saul, ela se perdesse. Por quê? Por causa desta perseguição que agora Saul ele move contra Davi. Tá? E ela é tão forte, você vê que esse desejo de destruição do seu suposto oponente, do seu suposto advogado, adversário, ele é chamado de quê? De implacável. Tá? E nem Jonatas, seu filho querido, não consegue aplacar esta ira de Saul. Então, nós vemos no ponto 1, então nós vemos os sintomas. Mas o principal também é que vem depois de uma grande vitória. Uma grande vitória. Tá? Então, nós não podemos nos assustar a partir de um grande momento que nós não vamos esperar que todos reconheçam isto, que todos se alegrem com as nossas vitórias. Alguns, infelizmente, eles vão se sentir ofendidos, tristes, porque o ciúmes vai tomar conta. Tá bem? Primeiro, por quê? Porque o medo deles
é de que suas posições sejam atacadas, o seu brilho seja ofuscado. Tá bem? Mas, como eu disse, vitórias são vitórias. E Paulo, lá na frente, ele vai dizer: eu vou refutando, deixando para trás as coisas que ficam e vou prosseguindo para o alvo. Veja que ele não vai ficar preso a um determinado momento. Você não vai ver Davi toda hora falando: mas lembra bem que quem derrubou Golias fui eu. Está falando de futebol, daqui a pouco ele, mas quem derrubou Golias foi eu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas veja bem, Davi, ele segue a sua vida e ele sabe que ele é um grande, no caso agora soldado, e será um grande rei também. Tá? O problema também do ponto de número 1, 2 que nós temos, ainda dentro desses sintomas, nós vemos o quê? Que isto, ela abre este problema do descontrole, dos ciúmes, ele vai abrir, ele vai causar uma abertura, ele vai dar lugar para outros pecados. E nós acompanhamos isto na vida de Davi, ou na vida de Saul. Lembra que eu disse no princípio que Saul, no começo, Saul começa muito bem, tá bem? Mas num determinado momento da estrada ele se perde, ele vai se perder. É onde nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? É mais fácil você lidar com uma derrota do que você lidar com a vitória, porque a vitória ela vai mexer com o seu ego, a vitória ela vai mexer com o seu brio, ela vai mexer com a sua integridade. E se você não for maduro o suficiente, né, para controlar como eu poderia dizer, para controlar este êxtase, né, esta carga de adrenalina que a vitória, ela vai descarregar em nós vamos acabar aí entrando pelo mesmo caminho de Saul. Então, veja, o ponto de número 1, 2 diz aqui, prossigo para o alvo. Prossigo, foi o que eu acabei de dizer. Simplesmente os dois deveriam continuar a carreira. Saul continuava sendo rei, e vamos vencer outras batalhas. Davi agora, sei lá, eu dou um cargo para Davi, coloco ali, se ele foi chamado para aquilo, não é porque ele venceu, que ele deveria ser um general dos exércitos de Israel, não, cada coisa no seu lugar. Outro erro que nós cometemos constantemente nos dias de hoje, né? A pessoa faz uma coisinha, a gente já quer colocar lá, daqui a pouco já acha que deve ser, nós pensamos, né? Já deve ser um vice-presidente, um presidente, um pastor de congregação. E não foi para isso aquela vitória, calma. E se foi, nós precisamos esperar o quê? Nós precisamos esperar o tempo para que, quando nós partimos para o ponto de número 2, que ele vai dizer assim, então, nessa questão de prosseguir para o alvo, é que está a questão da abertura para outros pecados, quer dizer, a violência, o rancor, a falta de sensibilidade para as questões espirituais, tá? E tudo vai culminar no espiritual. E a nossa vida, nós sabemos que é de dentro para fora. O ponto de número 2, um homem com princípios. Então, nós vamos falar de Davi agora, tá? E vamos constatar tanto um quanto o outro. Vamos examinar e chegar a uma constatação. Eu fui lá, nem fui ver se está escrito correto. Mas errar é humano. Isso prova que Deus é maravilhoso. Então, nós vemos a primeira lição, que Saul é escolhido de Deus. Veja, porém, no ponto de número 2, o subtópico 1, ele diz: ser escolhido garante honra, mas não garante êxito, tá bem? Não garante, aqui o chapéuzinho, né? Bastante circunflexo. Veja, ser escolhido é uma grande honra. Veja, tanto é que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É um outro contexto. Eu só quero usar a palavra, tá bem? Mas veja, esta honra de ser escolhido, ela não garante a vitória. Tá? Pode, dentro da guerra, nós ganharmos algumas batalhas. Tá? Algumas batalhas dentro da guerra. Mas a guerra, ela só é vencida no final. Tá? Como dizia aquele comunicador, tudo acaba quando termina. Tá bem? Tudo acaba quando termina. E no jargão futebolístico, é preciso esperar o apito final. Tá bem? Depois, aí tudo bem, a gente comemora. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Ser escolhido não quer dizer ser vencedor.
Por quê? Porque dentro da nossa escolha até a vitória, nós temos um longo caminho. Alguns terão longos caminhos para percorrer e outros, talvez a extensão não seja tão grande, o caminho não seja tão grande, mas as dificuldades podem ser maiores do que o outro que tem um longo tempo para caminhar. Então nós vemos que dentro, qual foi o problema? Nesta caminhada, primeiro, Saul começa a se afastar de Deus. Tá? Então vamos constatar como se deu esse afastamento. Como é que ele se distancia? Como é que ele perde a ligação com Deus? Como é que ele se desvincula de Deus? Como é que ele deixa de depender de Deus? Tá? Está na continuação da frase, diz, usurpando. Lembra de Jacó? Usurpador, nasceu preso no pé do irmão, segurando no tornozelo do irmão, e deram o seu nome Jacó. Mas Deus falou, não, você não é usurpador porque eu te chamei. Então ele muda o nome dele para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Tá? É uma denominação totalmente diferente. Né? Israel é Deus, príncipe de Deus. Tá bom? Então, veja, como se deu o afastamento. Não foi pura e simplesmente assim, vou me afastar de Deus, estou indo embora. Não, ele começa a chamar responsabilidades para si que não lhe pertencem. Deus não chamou. Lembra que eu falei? Às vezes nós podemos ser até uma pessoa pode ser um grande pregador, mas ele não foi chamado para ser pastor. Foi chamado para ser um grande presbítero, um grande diácono, um grande evangelista, um grande cooperador, um grande membro, mas não foi da igreja, um grande membro de igreja, mas ele não foi chamado para ser pastor. Ele não foi chamado para ser um condutor. Tá? Ele não foi chamado para ser o pastor propriamente dito da igreja. Mas os homens se impressionam muito facilmente, né? Principalmente com a aparência da pessoa. Então ele traz uma boa dicção, ele traz um bom conhecimento, ele traz uma boa oratória, uma boa apresentação. Mas, vejam bem, aquilo é para o chamado de Deus. Então Saul começa a se afastar de Deus fazendo o quê? Usurpando posições. Tá? Esaú era rei. Quem era o sacerdote? Quem era o profeta no templo? Quem é que unge os dois? Quem é o profeta? Samuel. Né? Quem está também nesta função de oferecer sacrifício? Samuel. Veja, tudo isso. E nós vamos ver que nesse desespero, né, no descontrole de Saul, ele começa a usurpar, a tomar para si posições que não lhe pertencem. Principalmente, né, ele vai querer oferecer sacrifício. Ele não tem paciência, ele está descontrolado, uma ansiedade fora do comum, e ele vai tentar oferecer. Ele oferece, no caso, sacrifícios. 2, o Senhor Deus diz para ele, não faça tal coisa. Ele vai e faz. Tá? Isto tudo vem do descontrole a partir do momento em que o nosso coração é dominado por desejos nocivos, com pensamentos nocivos. Veja, a mente doentia, o coração está doente. Então, como que Saul começa a se afastar de Deus? Usurpando posições. Não é raro nos dias de hoje nós vemos pessoas pulando degraus, sabe? Pulando posições até, né? Nós temos, principalmente na denominação que por ora eu sirvo a Deus, o que acontece? Você tem. Então você é um membro, você é um cooperador, você é um diácono, você é um presbítero, você tem um degrau. Outras denominações, eu não estou falando que todas as denominações, estou falando das Assembleias de Deus. Então há uma escala, há uma hierarquia que você precisa passar. Para quê? Para adquirir experiências. Tá? Outros vão usar outros termos, outras coisas, mas basicamente é isto. Se eu for um bom diácono, obviamente, quando o Senhor me chamar ao presbitério, vamos lá, eu tenho um chamado para ser um pastor, então eu vou aprender a ser um diácono. Davi tem um chamado para ser rei, mas ele começa como pastor de ovelhas. Veja que é bem insignificante se nós compararmos as posições. Mas Davi depois ele vai para o palácio para ser um tocador de harpa, para acalmar o espírito de Saul, tá bem? E até ele chegar ao reinado, ele tem aí alguns, né, mais de dezenas de anos para assumir aquilo que Deus o chamou para fazer. Então vejamos bem, quando nós começamos a tomar posições, a usurpar
determinadas funções, vamos chamar assim, funções que não nos cabem, que o Senhor Deus não nos chamou para isso, nós podemos ser quem nós quisermos, sermos filhos de quem quisermos. Nós podemos ter o nome, o sobrenome que quisermos, mas veja, isto não passa de usurpação. É se aproveitar de uma determinada situação que lhe é favorável para tomar para si posições, funções que não lhe cabem. É por isso de tanto naufrágio, tanto desgosto, tanta ansiedade, tanta tristeza. Por quê? Deus não te chamou para isso. Foi isso que aconteceu. Nós vamos ver que a vida de Saul começa a degringolar a partir do momento que ele, veja que ele tem um chamado para ser rei, mas ele começa a criar, a desenvolver em seu coração um sentimento ruim. Porque ele simplesmente não aceita a vitória de Davi. Ele não aceita Davi ser elogiado. Não, quem tem que ser elogiado sou eu, porque eu sou fulano de tal, meu nome é tal. Sabe aquele problema do mundo? Sabe com quem você está falando? Infelizmente, nos dias de hoje, parece que tem aumentado esse tipo de problema. Tá? Me desculpe, mas parece que tem aumentado. Então, veja, nós vamos aqui acompanhando agora, vamos constatando o problema. Qual é a constatação? O afastamento de Deus. Como se deu esse afastamento? Usurpando posições que não eram suas. Saul começa a olhar e participar, por causa do seu descontrole, a participar de coisas que não lhe... Ele é um rei, ele não é profeta, ele não é sumo sacerdote, ele não é sacerdote, ele é somente o rei. Tá? Mas no decorrer, sacerdote, nós vamos ver ele tomando as funções, querendo, não é que ele quer tomar, é que o desespero dele é tão grande, o descontrole dele é tão grande, que ele começa a participar de coisas que não lhe convêm, fora de sua alçada. Tá? Isso competia a Samuel. Tanto é que no momento que Samuel diz, basta, Deus te rejeitou, ele simplesmente pega nas vestes de Samuel e rasga. Tamanha força, né? Tem um impulso de Samuel e tem a força aqui que ele tenta segurar. Então acaba rasgando a roupa do profeta, do sacerdote, né? De Samuel, que estava com essas funções. Agora, mais como profeta, porque nós já estamos na monarquia, estamos falando de Saul e de Davi, estamos já na monarquia. Então Samuel agora, ele é o profeta que unge tanto um quanto o outro. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Não é porque temos determinadas facilidades, aptidões, não é porque temos determinadas qualidades que isto automaticamente nos dá direito a algumas posições, tá? A algumas funções. Não quer dizer isso. Veja, cada macaco no seu galho, vamos dizer assim. Então nós precisamos tomar cuidado para que o sucesso, para que a única coisa, né, que deveria subir a cabeça de Saul era a coroa. Mas Saul não tinha só isto. Ele tinha orgulho, ele tinha jactância, ele tinha ira, ele tinha uma infinidade de defeitos que ele trouxe consigo para o trono de Israel. Tá? Ponto 2.3, vamos mais adiante, nós falamos do 2.1, né? Saul escolhido de Deus. Nós vimos que então ser escolhido não garante honra. Tá, lógico, ele vai se assentar no trono, no primeiro lugar, na cadeira mais alta, aquela cadeira mais bonitona do púlpito, mas não garante êxito, porque o êxito ele vai no decorrer da guerra. Nós vamos vencendo batalhas até que a vitória seja total, quer dizer, nós vamos ganhar uma guerra a partir da rendição do nosso inimigo. Tá? 2.3, então agora nós falamos, né? 2.1, nós falamos sobre a vitória no chamado, né? Saul escolhido de Deus, nós vemos que ele foi escolhido por Deus, tá bem? 2.1, o reinado de grandes feitos. Falamos que Saul, ele começa muito bem, porém ele vai se afastando da presença do Senhor, usurpando posições por causa do seu descontrole, do seu medo, a sua mente começou a ser afetada por este sentimento de ciúmes. Por causa desse sentimento ruim, a mente agora já não pensa direito, ele já não mais passa a não se enquadrar até o momento de Deus finalmente tirá-lo do trono, tirá-lo da sua posição e colocar Davi em seu lugar. 2.3, então nós temos agora Davi, um homem de princípios.
Tá? Por que eu destaquei essa parte aqui? Quando nós olhamos para toda a história, né, de Davi, sua unção, sua espera, seus momentos, as loucuras de Saul, tudo aquilo que ele estava fazendo, numa pessoa sem princípios, tá? Numa pessoa que não tem integridade, o que ele ia fazer? O quadro que levaria muitos ao desejo de acelerar o tempo. Nós falamos acima sobre pular etapas. Aqui, muitas vezes, nós achamos que Deus está demorando, que o homem está nos segurando. Eu ouvi muito essa frase, o homem está segurando o meu ministério. Veja bem, nenhum homem pode segurar o ministério de ninguém. A partir do momento em que Deus dá esta ordem, veja, ele não pode prender o ministério, vamos chamar assim, de Samuel. Veja que Saul, por mais que ele tentasse resistir, ficar no trono, ele não consegue parar a vontade de Deus de Davi ser assentado no trono do rei. Então, veja, a vontade soberana de Deus, ela não permite que determinadas coisas, mas esta ansiedade, tá? Nós achamos que Deus está atrasando, que o homem está tomando conta, que isso acontece, que aquilo acontece. Veja, isto faz parte de pessoas nécias, esse pensamento aqui. Por quê? Porque, veja, apesar de todo o tempo que Davi leva, ele não procura acelerar o tempo. Tá? Aqui, acelerar o tempo, obviamente, que nós estamos falando do Cronos, mas acelerar os acontecimentos na vida, tanto na dele quanto na de Saul. Ele poderia ter abreviado muitas vezes o tempo de Saul. Saul esteve na ponta de sua espada muitas vezes. Mas Davi não ousou fazer isto. Por quê? Ele sempre se lembrava que diante deles, apesar de todos os problemas, estava ungido de Deus. Tá? Davi sempre reconheceu Saul como ungido de Deus e o respeitou até o último dia da sua vida, e chorou depois do último dia da sua vida, e honrou Saul depois do último dia. Isto é um homem íntegro. Apesar de todas as perseguições, Davi, ele não usurpa, Davi, ele não se alegra com a morte de Saul, ele honra Saul, e ele vai honrar também depois, como nós falamos já em Jonathan, em Mefibosete, quando ele devolve tudo para ele, que era de Saul. Então veja que integridade, que coração perfeito que Davi tem. Já uma pessoa nécia, um infante, um imaturo, o que ele tenta? A mente dele já começa a trabalhar de forma errada, tentando acelerar. Tá? Lembra das frases que eu usei? O homem está segurando o meu ministério, porque eu já deveria ser não sei o quê, e por que eu tenho que ser diácono e se eu sou um pastor? Calma, filho. Só de você pensar assim, já vê que você... Eu me lembro de uma feita, eu era muito novo, estava começando no ministério, se eu não me engano, eu estava no diaconato, lá na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, lá em Mauá, e o saudoso pastor Oswaldinho Ribeiro, ele olhou para mim e disse assim, porque eu sempre fui muito afoito, né? Isso é normal. É uma característica normal. E nós estávamos conversando, eu e ele. Eram conversas muito, muito inteligentes. Era um homem muito sábio. E ele olhou para mim, e eu naquela ansiedade, ele olhou para mim e disse assim, irmão Maurício, o Senhor Deus um dia vai te dar um coração de pastor. E eu dei risada. Por quê? Até eles mesmos já haviam profetizado, dito, reconhecido este ministério na minha vida. Mas veja a minha necessidade, a minha infantilidade, a minha imaturidade. Eu dei risada. Por quê? Porque tudo era ferro e fogo. Tudo era ferro e fogo. Ele disse, um dia você vai entender o que é ser um pastor. Deus vai te dar este coração. E eu ri. Hoje, praticamente quase mais de 30 anos depois, eu deveria ter chorado. Eu deveria ter chorado. Porque aquelas atitudes não eram. Ainda era de um menino, ainda era de uma criança que estava começando a engatinhar. Ainda hoje eu estou engatinhando na presença de Deus, mas ali era pior ainda. Ou seja, pior ainda. Por quê? Essa imaturidade que não existia na vida de Davi vai nos fazer querer ou ter o desejo de acelerar o tempo, de passar as fases rapidamente.
E quando nós atropelamos fases, que nós chegamos num determinado, ou no momento que Deus quer que nós cheguemos, nós vamos chegar com determinadas falhas. Por quê? Neste inteirinho, neste espaço de tempo, eu iria aprender algumas lições. Então o jovem ele tem que tomar cuidado, porque essas fases ela não existe só para nos segurar, ela existe para nos ensinar, é uma lição. Veja, Davi cuidando de ovelhas, Davi cuidando de Saul, mas olhando dentro do palácio, e Davi cuidando do povo. Tempo, nós temos que esperar o tempo de Deus. Tá? Então constatamos que, veja, o problema, usurpar posições, acelerar o tempo, fazer uso de prerrogativas que lhe são favoráveis para se beneficiar nas coisas, vai garantir a você ser um escolhido. Talvez um escolhido só do homem, né? Talvez você tenha duas escolhas, né? Tem a escolha do homem, aí você pode falar, amores, mas não é mesmo, né? E a escolha de Deus, mas não tem mesmo, não tem. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro que aparece, ele diz, é esse. Então Samuel escolheu, mas Deus chama a atenção, e depois Deus escolhe, fala, agora sim o rei chegou, agora o meu escolhido Samuel chegou, Davi. Aí você vai dizer assim, então nós temos muitas pessoas que são escolhidas por homens, sei lá, por familiaridade, parentela, posição financeira, posição social, mas Deus vê o quê? O coração. Tá? Sempre nos lembrando que quando nós estamos falando, analisando, nós não estamos atacando, ofendendo, nós estamos falando. É a nossa opinião, tá bem? E você que aceite, se você quiser, se você não quiser também, é por isso que a gente sempre pede para dar aquele like, né? Mas veja, ser escolhido garante honra. Você vai sentar nas primeiras cadeiras e até na cadeira principal lá. Mas o êxito, quer dizer, a vitória, ela vem com o tempo. Desde que você não se afaste de Deus usurpando posições. Veja, que a vitória, você tem aí 22, 23 carros numa prova de velocidade. O que é usurpar posição? É você se aproveitar lá na hora de trocar, como é que chama ali? Trocar os pneus, reabastecer. Você tem um limite de velocidade. Vamos dizer que seja aí, sei lá, 100 por hora. Eu não sei, não lembro. 100 km por hora. Você sai a 130. E quando todo mundo vai obedecer, quer dizer, você está usurpando o tempo que você tem que esperar para sair ali dos boxes. Lembrei, dos boxes. Você pode, quer dizer, você acelerou o tempo. Outra coisa que nós podemos acelerar as posições, tá bem? Não, esse negócio de diácono está servindo ceia, não dá não, me põe logo como presbítero, fulano de tal. E ele vai e te coloca. Mas não foi Deus, foi o homem. Isso você acelerou posições, você pulou posições. Então você saiu, você pulou uma fase. E desta fase você aprenderia muitas coisas, tanto é que a Bíblia diz que aquele que serve bem como diácono, ele é digno de maior honra. Tá bem? Então não é porque o pastor, veja, mas ele não fala do pastor. Ele diz aqueles que governam bem, mas o digno de maior honra é o diácono, porque é ele quem está dando suporte para que os outros ministérios eles consigam ser desenvolvidos da melhor maneira possível, tá bem? Então tomemos cuidado, chegamos a uma constatação, então vamos ao tratamento. Qual vai ser o tratamento? A integridade à prova dos ciúmes, né? Lembra quando a gente vai tomar um determinado medicamento, eles perguntam sempre para a gente, tem alergia a isso? Tem alergia àquilo? Tem alergia? E tem o teste, né? Aquela famigerada, como é que chama aquilo? Aquela injeção que dói pra chuchu, aquela vacina. Esqueci o nome, faz tanto tempo que, graças a Deus, eu não preciso disso, que graças a Deus eu me esqueci o nome. Mas eu vou lembrando aqui, tá? Existem tratamentos que vão doer. E existem tratamentos que você vai ter que fazer um tratamento prévio, quer dizer, uma triagem para que o remédio, ao invés de ser a solução, não seja a causa, então, do definhamento mais rápido da pessoa. Tá? Então, no ponto 3, nós vemos a integridade à prova de ciúmes, a prova de não só quando você é íntegro, quando você tem um caráter moldado, construído por Deus,
não somente os ciúmes, mas a inveja, a ira, a contenda, tudo aquilo que vier contra você, vai bater no escudo e vai voltar. Então nós temos aqui, primeiro, uma lição muito interessante, né? Que é a lógica humana versus os padrões divinos. Tá? Sempre a máxima vai ser qual? Sempre a máxima é os fins justificarem os meios. E isso não é verdade. Existem meios que não são justificáveis, que são estes aqui. Veja, acelerar o tempo é um meio. Usurpar posições, afastar-se de Deus, porque eu sou escolhido, então eu já sou um vitorioso. Isto aqui são meios para alcançar um fim. Qual é o fim? O trono. Vamos chamar de trono porque estamos falando dos reis. Né? O trono. Mas veja, a lógica humana é uma. E os padrões divinos são outros. Dentro do padrão divino, nós temos a integridade de Davi. Nós temos a integridade que obedece aos padrões de Deus, aos preceitos, aos mandamentos, às ordenanças, tudo aquilo que Deus ele quer para nós. Tá? Então, ponto 3.1, ele vai chamar assim, a lógica humana. Então, nada na vida do cristão funciona deste princípio. Funciona pela lógica humana, de maneira nenhuma. Tudo o que acontece na vida de um cristão são pelos padrões, devem ser pelos padrões divinos. Então, começamos o tratamento como? Andando segundo a vontade de Deus, obedecendo os padrões divinos, estando diante do Senhor, né, para estas coisas. Tá bem? Desculpa, minha atenção foi chamada aqui por outra coisa. Já ouvi a voz. 3.1. Então, nós estamos aqui na lógica humana e o padrão divino. E nós precisamos, no decorrer da nossa vida, chegou a minha razão, dentro da nossa conduta, desta batalha, nós temos que ter em mente que nós vamos agir segundo a lógica do homem ou vamos batalhar segundo os padrões de Deus. Tá? Tendo aquilo nós temos. Veja o que acontece com o padrão do homem, veja o que acontece com o padrão do homem e nós vamos ver o que acontece com o padrão divino. Quando a vida, ela é... e nós precisamos escolher. A vida é uma escolha. Você, jovem, você precisa, nós mais de idade, precisamos nos manter, vamos escolher em nos manter nos padrões ou não, tá? Nos limites dos marcos antigos. Tá bem? O ponto 3.2 ele vai falar sobre um homem dirigido por Deus. Dentro do padrão divino tem a direção, quer dizer, o caminho, o norte, o objetivo dentro dos padrões de Deus. Então, o homem, Davi, ele escolheu ser um homem dirigido por Deus. E um homem dirigido por Deus, primeiro, ele escolhe o quê? A sobriedade, é ser uma pessoa sóbria. O que é aquela pessoa sóbria? É aquela pessoa centrada, comedida. É aquela pessoa que, apesar de todos os barulhos ao seu redor, ele se mantém numa posição. Ele está calmo, ele está pensando, ele está analisando situações. Tá? Então, isso é sobriedade. A Bíblia sempre, quando vai falar do inverso da sobriedade, ele fala da embriaguez, ou do bêbado. Né? Do bêbado. Eu acho que é assim, né? Faz muito tempo que Jesus me libertou disso também. Tem quase uns 40 anos que Jesus me libertou disso também. Então, vejam bem, um homem que é dirigido por Deus, tá? Aqui é a escolha. Vamos lá, de novo. O homem dirigido por Deus. Primeiro, ele escolhe a sobriedade, ao invés, o contrário, a figura do embriagado, da embriaguez. Não há controle, não há comando, não controla a sua mente, o que vem na cabeça ele fala, o que tem necessidade fisiológica para fazer ele faz. Ele não tem controle de nada. O sóbrio, pelo contrário, ele vai se manter naquela posição de controle, né, de autocontrole, de domínio próprio. Maravilha, essa palavra é muito boa. Domínio próprio, ele vai dominar-se a si mesmo. Ele não vai deixar que circunstâncias externas afetem a sua integridade, a sua sobriedade. Então, 2, ele vive na contramão do mundo. Nós falamos bastante sobre isso em outras vezes, e hoje eu não quero ser repetitivo, tá bem? Então, a voz do povo não é a voz de Deus, não pode com ele, também não se junte a eles, tá? O ditado do mundo, a lógica humana é, não pode com ele, junte-se a eles.
a lógica, o padrão divino, você não pode ir com eles, ande na contramão deles, principalmente, né, a palavra mundo, tá bem? O seu padrão de vida, ele escolhe um padrão de vida tão excelente que para o mundo é loucura. As pessoas olham para o sóbrio, para aquele que está na contramão e dizendo, ei, maluco, a vibe é para lá, a festa é para lá, e isto, aquilo é para lá, mas ele está na contramão. Então, quando as pessoas olham, um deve olhar para o outro e dizer, deixa para lá, isso aí é meio doido. Ele é crente. Esta é a conversa do ímpio. Então, para o ímpio, o homem que resolve seguir os padrões, ser dirigido por Deus, ele é uma espécie de louco, né? E, na realidade, até nós mesmos, quando pensamos, nós até também chegamos quase chegamos, né? Mas nós sabemos que a loucura, ela faz o quê? Ela vem para confundir o sábio. Deus, ele faz as coisas loucas para confundir os sábios. Outra coisa interessante, o seu padrão, tá, de comparação, o seu modelo, o seu molde, o seu padrão, aquilo que ele estabelece, os limites que ele estabelece, tanto para mais quanto para menos, são elevadíssimos. Tá? Isto quer dizer que a escolha dele é feita mediante a quê? E que padrão é este? É um padrão divino. Vamos voltar aqui em cima. Veja que volta sempre a mesma, vamos bater sempre na mesma tecla. Por que elevado? Porque é um padrão divino. Eu vou obedecer critérios, requisitos celestiais para a minha vida. Tá? Isto em todos os sentidos, para andar comigo, para estar comigo, para trabalhar comigo, para fazer sociedades. Veja, este padrão divino, ele vai fazer com que os meus limites sejam elevados. Tá? Serão muito poucos os que conseguiriam entrar dentro deste padrão. Tá bem? Outra coisa, ele é uma ferramenta transformadora. Onde o cristão verdadeiro chega, ele muda tudo. Ao chegar, as pessoas já veem que ele é diferente. Ele não precisa abrir a boca, ele não precisa andar como um outdoor, né? Camisa, boné, pendurado no pescoço, parapá. O simples fato dele chegar, ele chegou, o seu comportamento, o seu padrão divino de vida, ele já vê que ele já começa a notar que é uma pessoa diferente. E ele transforma tanto o ambiente, quanto transforma também pessoas. Pessoas serão alcançadas por este padrão. Tá bom? Então, nós aprendemos aqui com a integridade de Davi, né, a partir do momento em que ele é provado pelo ciúme. Eu coloquei aqui com essa, né? Mas na lição, vamos copiar a lição, vamos ficar naquilo que aprendemos. Então, na lição está ciúme. Veja, nós aprendemos com a integridade de Davi que nós podemos, apesar das causas que estão acontecendo no mundo, e nós vemos isso através dos sintomas, tá? Nós temos a causa, nós temos o sintoma, aí nós constatamos o problema e sabemos qual é o remédio, porque o médico ele tem que constatar qual é o problema, ou onde está o problema, mente doente, para receitar um remédio pelo menos cabível, né? Pelo menos cabível. Constatou o problema, ele entra com o tratamento. E qual é o tratamento? Viver os padrões divinos, ao invés da lógica humana, escolher a sobriedade, andar na contramão do mundo, tá? Ser uma aparente loucura para os ímpios, porque a nossa vida é totalmente diferente. O nosso padrão é elevado, porque é um padrão também baseado no padrão divino. Nós seremos como uma ferramenta do Senhor transformadora, onde nós estivermos, nós vamos transformar o lugar e também pessoas serão alcançadas mediante esta integridade. Nos mantermos incólumes, um poema que eu li há muito tempo, né? Impassíveis diante do dragão. Né? Não quer dizer que Davi não é uma passividade, não é um esperar, não é um estar diante, sem nenhum tipo de ação, passivo, mas você vai estar agindo. Apesar do meio não te influenciar, não te envolver, mas você está trabalhando, você está fazendo e você está colocando em ordem a casa e a vontade de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir, e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.